Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Reencarnado em Anjos da Noite. Submundo, parte 2. Raio de cura, ativo, nível max. Lança um feixe de luz curativo que cura o alvo em 10% de sua saúde a cada segundo direcionado a ele. Custo, 1000 MP por segundo. Passo das sombras, ativo, nível max. Enquanto ativo, o jogador fica invisível a olho nu. O jogador ainda produzirá sons e aromas. Custo, 100 SP por segundo. Ataque furtivo. Passivo, nível max. O jogador causa 100% mais dano com adagas e espadas curtas. Bônus de 200% de dano para golpes nas costas do alvo. Presença diminuída. Ativo, nível max. Enquanto ativo, o jogador desaparece no fundo do ambiente, misturando-se com a multidão. Custo, 10 SP por segundo. Quebrado, era a única palavra para descrever minhas estatísticas, habilidades e vantagens neste momento. Mas esse era o objetivo final. Ser tão poderoso que pudesse viver minha vida como quisesse, sem o risco de alguém me colocar em perigo. Eu estava totalmente preparado para enfrentar o que quer que este mundo tivesse para me oferecer e não poderia estar mais feliz. Moer tinha ficado um tanto chato e eu estava ansiosa para pegar um pedaço de Selene, a mamãe gótica. Eu a vi andando furtivamente no metrô há alguns dias, olhando para alguns homens de aparência rude que presumi serem lobisomens. Com a habilidade presença diminuída, nenhum deles notou que eu era um observador terceirizado. Secando-me com uma toalha felpuda, rapidamente me vesti e afivelei a lâmina oculta modificada que tirei de uma gacha rara. Sobre o tema gachas, colecionei algumas moedas de raridades variadas. Dei uma olhada rápida em minha coleção enquanto abria a opção Ativar missões. Moedas gacha. 3 mítico, 2 lendário, 7 raro, 12 incomum, 10 comum. Não havia uma categoria específica de item que seria puxada, era sempre aleatório. Tive a sorte de conseguir vários itens úteis depois de puxar a granada de mão sagrada. Eu ganhei um cálice de sangue de Ban, um frasco de lágrimas de fênix, um conjunto de olhos de Rinnegan e uma maramusa katana de verdade. Bebi o sangue imediatamente após saber o que era, só descobri mais tarde que não me dava imortalidade, mas apenas um aumento no meu pontos de vida. As lágrimas de fênix que eu estava salvando, eu queria testar se elas poderiam curar vampiros e lobisomens de suas maldições de sangue. Os Rinnegans eu não tinha absolutamente nenhuma ideia do que fazer. Eu nunca assisti Naruto e mesmo que meu sistema dissesse que eu poderia implantá-los com segurança, eu adiei porque não sabia exatamente o que eles faziam. A espada, entretanto, estava guardada em segurança em meu inventário, que agora estava limpo e organizado. Eu tinha comprado um armazém para guardar todo o lixo, para não carregar um monte de merda desnecessária. Testando a lâmina de pulso que modifiquei colocando uma liga de prata em um dos lados, vesti minha confortável jaqueta de couro e cliquei na confirmação. Habilitando missões. Procurando missões disponíveis. Verificação concluída. Iniciando. Anjos da Noite Submundo 2003, missão principal. Missão, pego no meio, começou. Objetivos. Visitar clínica, incompleta. Sobreviva à emboscada de lobisomem, incompleto. Captura de fuga, incompleta. Recompensas. $10.000. Walter P99, variante automática. Desbloqueie a missão Selene. Falha, não é possível. Essa é a primeira vez que vejo uma missão que é impossível de falhar. Talvez seja porque é uma missão principal. Encolhendo os ombros, guardei meu P226 e seus carregadores extras. Eu tinha conseguido uma licença de porte oculto do escritório do xerife meses atrás. Apesar de não querer estar em nenhum tipo de sistema, uma licença CC era uma ótima desculpa para carregar um monte de armas e aparentemente retirá-las do nada, caso fosse necessário. As recompensas pela missão não eram dignas de nota, mas eu estava ficando cansado de matar demônios, zumbis e idiotas possuídos. O desafio de matar lobisomens e vampiros causou um arrepio na minha espinha quando saí pela porta. Já era meia-noite e eu já havia dispensado minha equipe. Eles não precisavam saber que seu empregador tinha dificuldade em matar coisas. Puxando meu capuz, fui até a entrada do metrô. Ativando a presença diminuída, eu passei por entre as pessoas e me concentrei em encontrar o caminho para a clínica onde o velho Blake trabalhava e estudava. Depois de algumas pesquisas, descobri que o Blake original era uma espécie de estudante de medicina. O cara estava sendo pago para estudar, o que foi um pouco surpreendente, já que ele era basicamente um estagiário glorificado. Mesmo assim ele recebia, não muito, mas apenas o suficiente para pagar o apartamento de merda em que eu me encontrava. Era isso, ele não tinha dinheiro nem para comer. O Blake original provavelmente morreu de fome antes de eu chegar aqui. Entrei pelas portas da clínica e ignorei o toque de uma notificação ao notar um rosto familiar. Não no sentido de que eu conhecesse o personagem. Familiar pela forma como reconheci o ator que interpretou o personagem do filme. Blake? Porra merda. Haja naturalmente. E aí, Michael? As sobrancelhas dos olhos do homem franziram. Merda, esse não era o nome dele. Blake, onde diabos você esteve? As pessoas estão procurando por você. O homem ignorou meu erro. Relaxe, Capitão Cold, estou bem. Só estou aqui para limpar meu armário. Muito bom, Blake. Por que você não o esfaqueia enquanto está nisso? O que está acontecendo, cara? Você encontrou um emprego ou algo assim?
Algo assim, olha, estou um pouco ocupado. Vamos conversar sobre cervejas mais tarde. Vou te contar tudo. O homem assentiu e lancei observe nele enquanto ele se afastava. Adam Lockwood, nível 16. Raça, humana. Pontos de vida, 100-100. SP, 70-70. Lealdade, Lucian, lobisomens. Status, espião. Bastardo atrevido. Ele está com os lobisomens. Sempre achei que ele ficou muito desconfiado quando viu o filme. Agora eu sei por quê. Ouvindo uma comoção atrás de mim, amaldiçoei silenciosamente por baixar a guarda. Recuei e desapareci nas sombras de um canto usando o passo das sombras. 3 homens que eu não tinha dúvidas de que eram lobisomens passaram antes de parar e olhar ao redor. Porra, esqueci dos cheiros. Movi-me rapidamente e ataquei o mais próximo antes de cortar a garganta do homem com minha lâmina escondida. Os outros 2 rugiram e rasgaram as roupas. Funcionários e pacientes corriam ao meu redor em pânico, esquivando-me de uma enfermeira que vinha em minha direção. Empurrei-a para fora do caminho no momento em que um lobisomem totalmente transformado passou voando e bateu na parede. Eu saquei meu P226 e coloquei 5 balas de ponta-oca na cabeça do lobisomem antes de me virar e mal me esquivar de um golpe do último homem-lobo. Olhei para a enfermeira que desmaiou durante a provação e sorri. Não sentindo mais ninguém por perto, guardei minha pistola e tirei um cano de chumbo do meu inventário. O lobisomem parou no meio do ataque e olhou para o cachimbo em minha mão. Eu sorri maldosamente antes de sair correndo. O lobo entrou em pânico e fugiu de mim enquanto eu o perseguia pelo corredor. Infelizmente para o lobisomem eu fui muito mais rápido. Mesmo sem usar minhas habilidades eu poderia ultrapassar um trem. O que realmente dizia algo sobre minhas estatísticas. Bonk. O som ecoou pelo corredor vazio me fazendo reprimir uma risada enquanto batia na cabeça do lobisomem com o cano. Oh, isso nunca envelhece. Senti o vento mudando atrás de mim e me virei bem a tempo de ser derrubado no chão por um vampiro vestindo uma roupa de couro. Eu silenciosamente aumentei a mente do jogador para 80% e olhei para a mulher linda de morrer me assustando enquanto apontava uma arma para minha cabeça. Quem é você? Ela exigiu. Olhei para os olhos dela que brilhavam em um azul elétrico e sorri. A mamãe gótica me encontrou. Um pouco rude, você não acha? Apontou para sua arma. Responda-me. Ela não se mexeu. Você sabe quem eu sou, Selene. Sussurrei o nome dela e ela hesitou. Aproveitando a oportunidade, mudei de posição e a desarmei enquanto prendia seus braços sobre sua cabeça e sorria para seu rosto chocado. Embora eu adorasse ficar e conversar com uma mulher bonita como você, ouvi sirenes se aproximando da clínica. Mas eu realmente preciso ir. Eu me esquivei da joelhada que ela deu em minhas bolas e entrei na masmorra vazia. Eu estava certo ao pensar que era uma dimensão espelhada do mundo em que eu estava. Tentei ver se conseguia me teletransportar, movendo-me pela masmorra e saindo assim que alcançasse a contraparte do mundo exterior, apenas para me encontrar de volta onde eu estava. Havia entrado na masmorra em primeiro lugar. Mesmo que eu não pudesse usá-lo para me movimentar aparentemente em um piscar de olhos, ainda era útil para treinar o uso de minhas armas mais potentes e me manter discreto enquanto ainda era capaz de explorar o mundo. Esperei várias horas antes de sair da masmorra e voltar para casa. Minha primeira missão definitivamente poderia ter sido mais tranquila, mas eu não poderia ter pedido um resultado melhor. Não só consegui testar minha força contra os lobisomens, mas também conheci Selene, que era surpreendentemente mais fraca do que o esperado. Então, novamente, eu basicamente terminei uma tonelada de missões secundárias antes mesmo de começar a história principal. Cheguei em casa assim que o sol nasceu, tomei um banho rápido, pulei na cama e fechei os olhos. Organizando os eventos do dia, ignorei o toque de notificação e adormeci. Mudança de cena. Seu coração estava batendo rápido. Bem, rápido para um vampiro de qualquer maneira. Ela silenciosamente voltou para a mansão e foi para seu quarto. Trancando as portas atrás dela, ela tirou a roupa e tomou um banho. Quem diabos foi? O homem que os Lycans seguiam desde que saiu do trem matou facilmente as feras transformadas. Não só isso, mas ele também a superou. Dado que ela foi pega de surpresa, mas ainda permanecia o fato de que ela havia sido dominada. Ele era mesmo humano? Os Lycans pareciam pensar assim, de acordo com aquele que interroguei há uma semana. Eles estavam procurando por um humano chamado Blake Corvin. Ela saiu do chuveiro e corou ao lembrar do homem prendendo seus braços e fazendo-a se sentir impotente. Ela era a negociante da morte mais eficiente. Ela não se sentia impotente. Ela empurrou as emoções emergentes profundamente no fundo de sua alma e olhou para si mesma no espelho. Você matou inúmeros monstros. Independentemente de quem ele seja, você o encontrará e descobrirá como ele intervém em tudo isso. Ela continuou a olhar para seu próprio reflexo. Ele me chamou de linda. Você dormiu em sua própria cama. Mais 20% para todo o ganho de experiência. Pontos de vida, MP e SP restaurados. Todos os efeitos de status negativo foram eliminados. Embora dormir fosse desnecessário, ainda assim achei a experiência muito relaxante. Meditar conseguiu o mesmo, mas para mim dormir foi muito mais agradável. Meditar aguçou meus sentidos a ponto de me sentir desconfortável com todos os estímulos ao meu redor. Verificando minha notificação, suspirei quando percebi a mensagem. Sistema atualizado. Relacionamentos desbloqueados. Desbloqueio do alinhamento moral. Oh, graças a Deus eles não fizeram mais nada. Peguei minhas estatísticas e as examinei rapidamente enquanto escovava os dentes. Nome Blake Corvin. Raça, humana. Classe, vampiro.
Alinhamento. Caótico neutro. Nível. Sem próximo nível. 0, 0 XP. Pontos de vida. 2.500.000, 2.500.000, 1 por segundo. Vitalidade vezes 1000%. Pontos de mana. 250.000, 250.000, 0,5 por segundo. Sabedoria vezes 1000%. SP. 250.000, 250.000, 1 por segundo. Resistência vezes 1000%. Força. 250 dano. 1250 por acerto. Força 2 vezes 10. Bônus de 10% de dano corpo a corpo para cada ponto. Bônus atual. 2500%. Destreza. 250. Bônus de 10% de eficácia para todas as habilidades furtivas e ataques furtivos para cada 10 pontos. Bônus atual. 250%. Vitalidade. 250. Resistência. 250. Inteligência. 250. Espírito. 250. Sorte. 120. Pontos disponíveis. 0. Vantagens. Linhagem Corvinus. Inativo. Como descendente direto de Alexander Corvinus, o pai fundador da imortalidade, seu sangue contém propriedades únicas que permitem uma hibridização perfeita. Fonte da juventude. Contaminado. Depois de beber o sangue de Ban, 7 pecados capitais, você ganhou um multiplicador permanente de 4 vezes para os seus pontos de vida. Por ser impuro, esse benefício desaparecerá caso você fique completamente sem sangue. Contanto que você tenha uma gota de sangue em seu corpo, você manterá esse benefício. Neutro caótico. Arquétipo. Você coloca suas próprias liberdades acima dos ideais do bem contra o mal. Nada vem antes da sua necessidade de ser livre para fazer o que quiser. Quando confrontado com facções opostas, você está do seu próprio lado. Mais 10% de ganho de recuperação de facções neutras. Eu realmente não esperava isso. Acho que de certa forma, esse é o meu objetivo. Ignorei a tela de status antes de perceber que a guia missão também tinha uma nova notificação. Abrindo a aba, sorri ao ver que minha primeira missão havia sido concluída na noite anterior, embora já fosse praticamente impossível falhar. Missão, pego no meio, concluída. Objetivos. Visitar clínica, completo. Sobreviva à emboscada de lobisomem, completo. Captura de fuga, completa. Objetivo secreto. Conheça Selene, completo. Recompensas. $10.000. Walter P99, variante automática. Oculto mais 2 moedas gacha raras. Missão, a trama se complica, começou. Objetivos. Saiba mais sobre Guerra de Sangue. Resgatar Selene. Saiba mais sobre Corvino. Objetivo oculto. Recompensas. $10.000. Acesso à raça de lobisomem. Falha. Raça de lobisomens bloqueada permanentemente. Morte de Selene. Selene iniciada. Objetivos. Saiba mais sobre a família de Selene. Alcance sem afeição com Selene. Objetivos ocultos. Recompensas. Opção de romance desbloqueada. Falha. Opção de romance permanentemente bloqueada. Morte de Selene. Vendo que os dois já estavam ativos, suspirei. Embora fazer missões fosse divertido, eu esperava ter a opção de aceitar ou negar missões. Seduzir Selene já era um objetivo meu, mas agora eu tinha que adiantar os planos. Agora que olho para isso, a opção mudança de raça realmente não diz nada sobre redefinir quaisquer estatísticas de progresso ou não. Completamente intrigado, vesti meus habituais jeans escuros, botas e flanela para ajudar a esconder a lâmina do pulso e o P226 agora carregado com pontas ocas prateadas e equipado com um supressor. Com minhas habilidades furtivas, a pistola não soava mais alto do que uma arma de ar comprimido. Seria útil se eu tivesse que me infiltrar em qualquer esconderijo para onde sem dúvida seria direcionado. Mudança de cena. Levei quase 4 horas para rastrear o enorme lobisomem que eu sabia que era o segundo em comando de Lucian. Acho que o nome dele era Razi ou algo nervoso. Usando observar o grande homem de pele escura, sorri quando recebi minha confirmação. Razi nível 87. Raça Lican. Pontos de vida, 280.000. SP, 62.000. Lealdade, Lucian. Status, executor. Representante, 0. Biografia. Razi foi um dos primeiros seguidores de Lucian. Eles têm lutado lado a lado desde que se rebelaram contra os clãs de vampiros. Minha habilidade revelou mais informações do que eu lembrava de poder exibir. Eu me perguntei se isso fazia parte da atualização. Saindo dos meus pensamentos, concentrei-me na tarefa em questão. Seguir esses caras vai ser mais difícil quando sairmos do metrô. Ainda não consigo esconder meu cheiro, mesmo que consiga abafar meus passos. Continuei seguindo o lobisomem até que ele passou por uma porta fechada com tábuas. Ele caiu nos trilhos e eu amaldiçoei. Os trilhos eram revestidos de cascalho. Não haveria como seguir sem me entregar. Não vendo escolha, decidi arriscar. Continuando a seguir Razi, me encontrei nas ruínas de algum tipo de instalação. Parecia que o metrô tinha corredores que levavam a várias estações abandonadas e outras instalações que estavam em vários estados de conservação. Razi, você parece ter trazido um extraviado. O homem se virou e me encarou. Ele pareceu um pouco zangado no início, mas depois o homem que falou levantou a mão. Observei o homem e me preparei mentalmente para algum tipo de monólogo ou para uma oferta de adesão à sua causa. Lucian nível 286. Raça Lican, Alpha.
Pontos de vida, 1.450.000, 1.450.000, SP, 674.000, 674.000. Pontos de mana, 20.000, 20.000. Lealdade, Lycans. Status, líder. Representante, 30. Biografia, o lobisomem primogênito. Lucian nasceu de uma mãe lobisomem. Desde o nascimento ele tinha a habilidade de alternar entre sua forma humana e de lobisomem. Devido à sua idade, ele aprendeu a mudar sem a lua e ensinou esta técnica a outras pessoas. Lucian nutre um ódio profundo por Victor e pela maioria dos vampiros. Lucian busca vingança pelo assassinato de sua companheira Sonja e de seu filho ainda não nascido. Eu quase tinha esquecido quanto Victor havia ferrado esse homem. O homem merecia toda a vingança que pudesse pagar a Victor. Quase me fez querer me juntar à sua gangue de vira-latas sarnentos, se não fosse pelo fato de que eu estava tentando seduzir um vampiro. Lucian, você é um homem difícil de encontrar. O homem sorriu. Poderíamos dizer o mesmo de você, Blake Corvin. Estendi a mão e apertei a mão dele. Achei que você estava procurando por mim. Peço desculpas pelos homens que matei no hospital. Eles estavam sob ordens de trazê-lo pacificamente, acredite ou não. Por mais difícil que seja de acreditar, estou disposto a lhe emprestar meus ouvidos. O que você precisa de mim? Eu não tinha muita certeza da minha importância na história. Já havia assistido ao filme anos atrás e havia esquecido a maior parte da trama, exceto os personagens memoráveis. Lucian me levou para uma sala estilo escritório e sentou-se atrás da mesa. Diga-me, você já ouviu falar de Alexander Corvinus? O nome novamente era familiar, mas eu conseguia lembrar por quê. Parei para pensar por um momento antes de olhar para o líder lobisomem. Certamente ouvi o nome repetidamente. Acredita-se que sou descendente dele. A surpresa passou por seu rosto antes que ele sorrisse. Bom, isso certamente me poupa de ter que explicar desde o início. Eu não sei muito sobre ele, então temo que você ainda terá que me esclarecer. Entendo, muito bem. Alexander Corvinus era um antigo nobre. Disse que ele ganhou a imortalidade depois que sua aldeia foi atingida por uma praga da qual ele foi o único sobrevivente. Algo em seu sangue transformou a praga, o que o presenteou com a imortalidade. Ele passou essa imortalidade para seus filhos. Seu primeiro filho, William, seu irmão Marcos e o mais novo cujo nome se perdeu ao longo dos tempos. Pude ver aonde ele queria chegar com a história. Tinha vagas lembranças de assistir a uma cena de outro filme onde essa mesma história estava sendo explicada para outra pessoa. Conforme a história continua, William foi mordido por um lobo. Assim surgiu a linhagem do lobisomem. Marcos, mordido por um morcego, gerou os primeiros vampiros. Os dois irmãos percorreram a terra banhando-a em sangue. Alexandre, que não suportou acabar com seus filhos, desapareceu na história. Presumo que isso tenha algo a ver com o terceiro irmão que você não mencionou além do começo? Paciência, meu amigo, pude ver por que tanto se juntaram a ele. O homem era carismático. Como eu estava dizendo, o terceiro irmão também herdou esse gene mutante. Porém, o dom da imortalidade ultrapassou sua linha. Ao longo dos anos procuramos por seu último descendente e finalmente. Você acredita que sou eu? Eu estava apenas brincando nesse ritmo. Estava aprendendo um pouco sobre os lobisomens. Ele sorriu e acenou com a cabeça enquanto puxava uma folha de papel deslizando-o para mim. Dei uma rápida olhada na página. Nela estava a árvore genealógica que tinha o nome original de Blake Corvin circulado no ramo mais recente. Você praticamente confirmou isso, meu amigo. É ousado da sua parte assumir que somos amigos. Ele apenas continuou sorrindo. Você veio aqui nos procurar. Você é um homem perigoso e ainda assim não levantou a mão contra nós. É justo, mas qual é o seu objetivo com tudo isso? Estou disposto a lhe dar uma amostra do meu sangue. Mas eu quero respostas. Isso é um comércio justo, certo? Qual é a sua pergunta? Qual é o seu objetivo em tudo isso? Eu tenho minhas fontes. Eu sei sobre Sonja e Victor. Meu sangue está muito diluído para transformar qualquer outra pessoa além de mim em um híbrido. Ele fez uma pausa, olhando para mim surpreso antes de começar a rir. Vejo que você está bem informado. Surpreendentemente, na verdade. Tudo que procuro é fazer Victor sofrer, tirar dele tudo que é caro. Esse sempre foi o objetivo. A liberdade para minha espécie é apenas um efeito colateral bem-vindo. Uma causa digna. Ele te amaldiçoou com muito sofrimento. É justo que você receba seu pedaço de carne. Então você vai nos ajudar? Com uma condição. Dê um nome e é seu. Selena. Lucian sorriu em compreensão. Mudança de cena. Ela levou bastante tempo para finalmente localizar mais alguns Lycans para interrogar. Depois disso, ela descobriu que os Lycans estavam de fato atrás de um homem chamado Blake Corvin. Vendo que Blake era importante o suficiente para os Lycans atacarem em público, ela tentou levar o assunto a Kraven. Somente o homem covarde disse a ela para deixar o assunto de lado e que ele estava sendo resolvido. Então suas escapadas da noite anterior foram trazidas à tona e ela ficou parada enquanto Kraven a repreendia por desobedecer sua ordem. Selena, você vai me responder neste instante. Você não é meu dono, Kraven. Ela praticamente cuspiu o nome dele como se lhe enojasse formar as palavras com a língua. Ela se esquivou dele e começou a caminhar de volta para seu quarto. Não se afaste de mim. Você desobedeceu às minhas ordens. Foda-se suas ordens. Ela continuou a se afastar. Kraven olhou para dois vampiros que passavam. Certifique-se de que ela não saia do quarto. Tenho negócios para tratar.
Os dois assentiram antes de correr atrás da forma em retirada de seu pretendido. Eu aterrei. Não importa o que aconteça. Ele irrompeu furiosamente até a garagem, onde foi recebido por sua escolta de guardas. Hora de visitar Lucian. Selene andava de um lado para o outro em seu quarto, xingando silenciosamente sua estupidez por ter sido pega por Kraven. Ela quase conseguiu voltar para a mansão assim que o sol nasceu, apenas para ser parada por Kraven, que estava esperando por ela nas escadas. Erika deve ter dito a ele que eu fui embora. Não havia outra maneira de ele saber. Um dia se passou e ele exigiu que ela lhe contasse onde tinha ido. O homem covarde teve a audácia de repreendê-la por defender suas fronteiras. Sua mente voltou para Blake Corvin. O homem esteve em sua mente durante a maior parte do dia. Por alguma estranha razão, ela se sentiu atraída por ele. A maneira como os olhos dele encontraram os dela, o sorriso que a fez parecer. Séculos matando Lycans, séculos sem sentir nada além do ódio ardente pelos Lycans, séculos de sangue e morte. Ela havia esquecido como era realmente sentir algo além de entorpecimento e raiva. Uma máscara que ela usou durante 620 anos e agora estava quebrada por causa de um simples sorriso e um pequeno comentário. Eu preciso vê-lo, ele precisa responder por seus crimes contra mim. Ela rapidamente se vestiu e olhou pela janela bem a tempo de ver Kraven sair para uma reunião dele. Ela suspeitava do homem. Esse tipo de comportamento não ajudou em seu caso. Ela vestiu o casaco e enfiou a pistola em um coldre escondido na parte inferior das costas. Ela também pegou algumas estrelas de arremesso explosivas e várias facas de arremesso. Verificando o lado de fora para ver se estava claro, ela abriu a janela e saltou. Aterrissando suavemente, ela usou uma explosão de sua velocidade de vampiro para passar pelo portão e seguir para a cidade adormecida. Ela finalmente encontrou um estacionamento isolado e começou a fazer uma ligação direta em um carro e dirigi-lo até onde viu Blake Corvin pela última vez, a clínica. Ela passou quase despercebida pela equipe do hospital, embora um homem continuasse olhando em sua direção. Ela o reconheceu como Adam Lockwood, um suposto espião dos Lycans, de acordo com o homem que ela interrogou para obter informações sobre Blake. O homem percebeu que havia chamado a atenção dela e começou a recuar apressadamente para uma sala. Ela estreitou os olhos e começou a segui-lo. Ela fez planos sobre como interrogar o mortal sem revelar muito. Se ele realmente fosse um espião das feras, então ela não teria nenhum problema em cortar sua garganta. Ao entrar na sala para onde o seguiu, ela amaldiçoou ao perdê-lo de vista. Ela sentiu uma picada no pescoço e a picada de algum tipo de líquido sendo injetado em sua corrente sanguínea antes que sua visão mudasse. Ela se virou e viu o homem que ela seguia segurando uma seringa. Ele disse algo que ela não conseguiu entender. Sua visão desapareceu e ela não sabia mais nada. Mudança de cena. Lucian eventualmente teve que sair para se encontrar com seu espião no clã de vampiros. Trocamos frascos, eu dei a ele um frasco com meu sangue e ele me deu um frasco contendo o extrato do vírus do lobisomem de sua saliva. Eu não queria saber como ele conseguiu fazer tal coisa, mas agora eu segurava o item que me permitiria acessar a mudança de raça dos lobisomens. Quando comecei a voltar para casa, uma notificação apareceu na minha frente sem que eu tivesse que abri-la. Lendo isso, amaldiçoei e olhei em volta. Objetivo atualizado. Resgatar Selene. Tempo restante, 0 hora 9 minutos e 54 segundos, 0 hora 9 minutos e 53 segundos, 0 hora 9 minutos e 52 segundos, 0 hora 9 minutos e 51 segundos, porra, 10 minutos, menos que isso agora. Marquei a missão de rastreamento e amaldiçoei. O ponto de referência estava na clínica do outro lado da cidade. Eu mal conseguiria, muito menos teria tempo suficiente para lutar contra quem conseguisse capturá-la. Não tenho escolha, caramba, eu gostaria de ter mais tempo para estudar isso. Joguei o frasco contendo o vírus do lobisomem em meu inventário e selecionei a opção de mudança de raça. Selecionando o lobisomem, confirmei minhas escolhas e estremeci quando a dor percorreu meu corpo. Eu podia sentir cada osso quebrando e se remodelando. Meus músculos se esticaram e rasgaram antes de sarar. Senti pelos brotando em meu corpo enquanto me dobrava e grunhia de dor. Olhei para o céu noturno e amaldiçoei. É claro que a lua estaria convenientemente cheia. Soltei um rugido quando a transformação foi concluída e dei uma olhada no meu reflexo em uma poça. Surpreendentemente eu não parecia um lobisomem deste mundo. Eu era maior e minha cabeça tinha mais formato de lobo. Se eu não soubesse melhor, minha forma de lobisomem era mais parecida com a forma de lobisomem de Van Helsing do que com a forma de lobisomem normal do submundo. Soltei outro rugido e comecei a correr de 4 pela lateral do prédio onde eu estava escondido. Assim que cheguei ao telhado, comecei a correr normalmente, ocasionalmente pulando pelos telhados, quebrando-os ao pousar. Levei menos de 1 minuto para chegar à clínica e cheirei o ar. Eu podia sentir o cheiro de leves traços de sangue no porão e rosnei. O sangue tinha cheiro fresco. Senti meus ouvidos se animarem quando ouvi o som de metal atingindo a carne e um grunhido feminino de dor. Eu me abaixei e desci as escadas chegando ao porão no momento em que quem capturou Selene bateu nela novamente. Tive uma sensação primitiva de raiva ao ver uma Selene ensanguentada amarrada a uma cadeira enquanto vários homens se revezavam para espancá-la com canos. Meu grunhido alertou os homens cujos olhos se arregalaram ao me ver em pé em toda a minha altura. Que é aquele? Eu nunca vi esse aqui, Argin.
O homem não terminou de falar enquanto eu atacava e arrancava sua garganta antes que ele pudesse completar o que estava dizendo. Os outros 4 homens rugiram para mim e começaram a se trocar. Olhei para Selene, que parecia estar se livrando de qualquer droga que lhe deram. Seus olhos brilhando azuis como loucos, eles voaram em minha direção enquanto eu corri atrás dela e usei minhas garras para cortar as cordas que a prendiam. O primeiro dos homens terminou sua transformação e atacou o vampiro recém-libertado, apenas para ser espalhado pela parede com um golpe de minhas garras. Mais 2 pularam em mim, arranhando e mordendo. Minha pele se mostrou muito dura e eles fizeram pouco mais do que me irritar. Eu joguei um nas minhas costas. O lobo pousou aos pés de Selene. Ela puxou uma arma de algum lugar e esvaziou a carregador na cabeça do lobisomem. Agarrando o lobisomem que ainda me arranhava, eu o levantei para poder esmagar sua cabeça em minhas mandíbulas. O último Lycan uivou antes de subir as escadas correndo. Concentrei-me na minha forma humana e senti meu corpo começar a voltar. Congelei ao sentir o cano frio de uma arma pressionando a parte de trás da minha cabeça. Vê, você é um deles. Sua voz estava pesada com o que parecia ser traição. Eu posso explicar, comecei a me virar. A arma disparou perto da minha orelha, estremeci ao sentir meu tímpano estourar apenas para começar a cicatrizar segundos depois. Por favor, você pode explicar no inferno. Fechei os olhos esperando o tiro, mas ele nunca veio. Eu me virei e vi o vampiro balançando. A arma caiu para o lado dela. Seus olhos mal estavam abertos, suas feridas não haviam cicatrizado e ainda jorravam sangue. Amaldiçoando, peguei-a em meus braços quando ela finalmente caiu para frente. Ignorando o fato de que eu estava nu, eu a abracei enquanto saía furtivamente para o estacionamento na esperança de encontrar um carro que pudesse roubar. Por sorte, havia um carro que parecia ter sido conectado recentemente por alguém. Olhando para a mulher inconsciente em meus braços, suspirei e gentilmente a coloquei no banco do passageiro. Seguindo para o lado do motorista, fechei a porta e liguei o carro novamente. A viagem de volta para minha casa foi estressante. Fiquei olhando por cima do ombro rezando para não ser parado por qualquer motivo. Até eu teria dificuldade em inventar uma desculpa para estar nu em um carro roubado com uma mulher inconsciente sangrando no banco do passageiro e nós 2 cobertos de grandes quantidades de sangue. Estacionei o carro atrás da minha casa e cambaleei até o lado de Selene. Ela ainda estava desmaiada e eu me perguntei se isso era normal para vampiros. Carregando-a para minha casa, finalmente consegui colocá-la em uma cama extra. Lavando-me rapidamente, coloquei roupas limpas e peguei uma toalha e um balde raso de água morna. Se eu não tivesse mente de jogador, eu teria ficado perturbado como um inferno e corado como um louco quando cuidadosamente despia a vampira inconsciente para poder limpar suas feridas e tirar o sangue dela. Eu tentei o meu melhor para evitar olhar para sua forma nua, conseguindo de alguma forma. Quando finalmente consegui limpá-la, coloquei-a na cama enquanto deixava um bilhete na mesa de cabeceira dizendo que eu estava no quarto ao lado e que tinha um copo de sangue quente caso ela precisasse. Enquanto esperava Selene acordar, deitei no canto da minha cama e abri minha tela de status apenas para ficar boquiaberta com o que ela dizia. Nome Blake Corvin. Raça Lycan. Classe Vampiro. Alinhamento caótico neutro. Nível 110. Próximo nível 56.000 100.000 XP. Pontos de vida, 2.500.000 2.500.000 1 por segundo. Vitalidade vezes 1000%. Vezes 100 em estado transformado. Pontos de mana, 250.000 250.000 0,5 por segundo. Sabedoria vezes 1000%. SP, 250.000 250.000 1 por segundo. Resistência vezes 1000%. X100 no estado transformado. Força, 250 dano, 1250 por acerto, força 2 vezes 10. Bônus de 10% de dano corpo a corpo para cada ponto. Bônus atual, 2500%. Destreza, 250. Bônus de 10% de eficácia para todas as habilidades furtivas e ataques furtivos para cada 10 pontos. Bônus atual, 250%. Vitalidade, 250. Resistência, 250. Inteligência, 250. Espírito, 250. Sorte, 120. Pontos disponíveis, 50. Vantagens. Linhagem Corvinus, ativo, gene Lycan adicionado. Como descendente direto de Alexander Corvinus, o pai fundador da imortalidade, seu sangue contém propriedades únicas que permitem uma hibridização perfeita. Fonte da juventude, contaminado. Depois de beber o sangue de Ban, 7 pecados capitais, você ganhou um multiplicador permanente de 4 vezes para os seus pontos de vida. Por ser impuro, esse benefício desaparecerá caso você fique completamente sem sangue. Contanto que você tenha uma gota de sangue em seu corpo, você manterá esse benefício. Neutro caótico, arquétipo. Você coloca suas próprias liberdades acima dos ideais do bem contra o mal. Nada vem antes da sua necessidade de ser livre para fazer o que quiser. Quando confrontado com facções opostas, você está do seu próprio lado. Mais 10% de ganho de recuperação de facções neutras. Corvinus variável Lycan. Sangue puro. Sendo descendente de Alexander Corvinus, seu sangue adaptou o vírus do lobisomem para ignorar os debuffs raciais usuais. Seu status sanguíneo lhe concede a capacidade de se transformar à vontade.
Se você for infectado pelo vírus vampiro, você se transformará em um híbrido capaz de aproveitar o poder de ambas as raças sem as fraquezas que ambas as raças possuem. Pesquei como uma coruja com a descrição do privilégio, aprendi que poderia me tornar um híbrido. A realidade de tudo isso simplesmente caiu na minha cabeça e eu gemi. A mudança de raça também aumentou de alguma forma meu limite de nível de 100 para outro número. Lembrando que Lucian estava chegando ao nível 300, imaginei que o limite de nível estivesse em torno desse número. Eu teria que voltar para o rastreamento de masmorras para maximizar meu nível novamente. Abri minha seção de habilidades e olhei para a nova habilidade que apareceu com minha recente mudança de raça. O Uivador, ativo nível max. Devido ao seu status como lobisomem da linhagem Corvinus, você tem a habilidade de se transformar em sua forma de lobo à vontade. Isso elimina a necessidade de lua cheia. O vínculo com o seu lobo interior permite que a forma do seu lobo mude para uma forma mais canina. O vínculo também permite transformações parciais. Custo, 0 título, 50%. O vínculo já estava na metade do caminho. Eu me perguntei se eu precisava me tornar um híbrido completo para chegar a 100%. O teste teria que esperar até que eu maximizasse meu nível. Enquanto isso, Selene deve acordar a qualquer momento. Como se fosse uma deixa, ouvi a porta bater seguida pelo som de passos quando Selene correu para o meu quarto segurando os lençóis em volta do peito para cobrir seu corpo. Meu bilhete estava na outra mão dela. Olhei para ela e lutei contra um sorriso que fez meus lábios se contraírem. Apesar de parecer um pouco corada e com o cabelo desgrenhado, ela ainda forçou uma carranca no rosto. Eu dificilmente poderia levá-la a sério com o quão adorável ela parecia. Mesmo que ela parecesse querer me matar. Onde estão minhas roupas? Não foi uma pergunta. Sendo reparado, sugiro que você se sente. Você perdeu muito sangue. Ela hesitou, olhando para a cadeira perto do closet. Apontei para ele e ela assentiu antes de se sentar. Ela ainda estava em guarda e eu levantei uma sobrancelha para ela. Eu não vou machucar você. Ela zombou, como se você pudesse. Acho que provavelmente posso derrubá-la com o quão fraco você está agora. Você se lisonjeia, Lycan. Vou arrancar sua cabeça antes que você possa dar um passo em minha direção. Oh, sério? Quer fazer essa aposta? Levantei-me e encarei-a. Selene refletiu minhas ações enquanto ainda segurava os cobertores em volta do peito. Eu sorri com a carranca que ela me lançou. Num piscar de olhos eu estava na frente dela. Minha mão envolveu levemente sua garganta. Senti uma picada no peito, olhei para baixo e vi uma adaga prateada pairando sobre meu coração. Onde você estava guardando isso? Você não gostaria de saber? Sim, na verdade eu gostaria. Afastei uma mecha de seu cabelo escuro do rosto e toquei levemente o hematoma em sua bochecha. Ela tentou esconder, mas eu ainda a vi estremecer ligeiramente. Ela deu um tapa na minha mão. Recuando, peguei um copo de sangue que esquentei no micro-ondas do meu inventário e apresentei a ela. Seus olhos se arregalaram com o súbito aparecimento do vidro antes que ela o olhasse com desconfiança. Não está envenenado, se é isso que você está se perguntando. Além disso, matar você seria um desperdício de um bom conversador. Estou gostando dessas idas e vindas entre nós. Ela pegou o copo de mim e tomou um pequeno gole antes de engoli-lo de um só gole. Seus lábios estavam manchados de vermelho e eu tive que lutar contra o forte desejo de beijá-la naquele momento. Pegando o copo, joguei-o por cima do ombro, colocando-o novamente no meu inventário. Selene parecia estar esperando pelo som de vidro quebrando, parecendo um pouco confuso quando isso nunca aconteceu. Eu disse que explicaria, não foi? Ela sentiu. Agora seja rápido, Lycan. Enquanto eu decido se devo matar você ou não. Não havia mais calor em suas palavras. Apenas seu sotaque sexy me fez pensar como seriam seus gemidos. Aumentando mentalmente a mente de jogador, olhei para ela e comecei a inventar uma história sobre mim mesmo. Não foi realmente uma invenção completa, já que basicamente contei a ela uma combinação da história da minha vida e da história original de Blake Corvin. Ela ouviu enquanto eu contava a história da minha vida até que comecei a descrever o que realmente iniciou a guerra entre vampiros e Lycans. Eu realmente não entrei em todas as reviravoltas malucas do nível inicial, mas mencionei que toda a guerra foi iniciada por Lucian e Victor, mas não porque eles a começaram. Posso também ter mencionado o fato de que Victor planejava matar toda a família dela, mas a salvou porque ela se parecia um pouco com a filha dele. Eu esperava que ela explodisse com a revelação. Afinal, eu tinha jogado uma bomba nuclear de uma aula de história na cabeça dela. Ainda assim, seu rosto era uma máscara de emoção indecifrável. Relaxe, você basicamente revelou um segredo que foi mantido por centenas, se não milhares de anos, e que seu pai adotivo fundiu toda a sua família. Mentiras. Victor nunca trairia minha confiança desse jeito. Ela se levantou, esquecendo os lençóis. Ela levantou a adaga para me esfaquear, mas eu agarrei seu pulso. Lágrimas ameaçaram cair de seus olhos e gentilmente tirei a adaga de suas mãos. Aí está. Ela está vivendo em seu próprio mundo há um tempo. É hora de trazê-la de volta ao mundo real. Eu odiei isso, mas ela estava deprimindo as lembranças há muito tempo. Fazê-la revivê-las era a única maneira de empurrá-la na direção certa. Isso me fez sentir um idiota completo, mas era necessário. Eu precisava que ela começasse a questionar sua lealdade. Me escute, Selene, pergunte a si mesma. Quão bem você realmente se lembra daquele dia? Sua família, o que eles fizeram? Para quem eles fizeram isso? Quem era o senhor deles? Emoções passaram por seu rosto. A história dela era tão complicada quanto a minha, mas se bem me lembro, a família dela era parte do iceberg.
Fazê-la pensar neles deveria fazer com que algumas de suas memórias ressurgissem. Lágrimas correram por seu rosto. Seus ombros tremeram em um soluço silencioso. Dei um passo em direção a ela e a segurei antes que ela pudesse cair de joelhos. Ela não me afastou, eu a segurei enquanto ela continuava a chorar em meu ombro. Lentamente suas mãos subiram e agarraram minha camisa. Esfreguei pequenos círculos calmantes em suas costas enquanto ela continuava a chorar silenciosamente em meu ombro. Que porra de reviravolta nos acontecimentos. Isso iria desabar logo ou mais tarde. É melhor tirar isso do caminho agora. Selene finalmente parou de chorar, mas não se afastou dos meus braços, então eu apenas a segurei enquanto esperava que ela tirasse tudo do seu sistema. Não encontrando nada melhor para fazer, lancei a observar na mulher em meus braços, tendo perdido a oportunidade de fazer isso várias vezes no passado. Selene nível 400. Raça, vampiro, 620 anos. Pontos de vida, 1.654.237, 3.000.000. SP, 8.614, 200.000. Pontos de mana, 10.000, 10.000. Lealdade, vampiros. Carinho, 60. Status, negociante da morte. Biografia, Selene foi gerada por Victor depois que ele assassinou toda a sua família após a conclusão de sua fortaleza. Ele a poupou devido à sua semelhança com sua filha, Sonja. Selene guarda rancor de lobisomens há 600 anos. Ela questiona sua lealdade a Victor depois de descobrir a verdade sobre sua família. Esse é o nível mais alto que vi até agora. Eu me pergunto como ela reagirá se descobrir que é tecnicamente mais forte do que eu. Além disso, como é que já tenho 60% de carinho por ela? Eu ainda não estava nem perto de descobrir como funcionavam os níveis nas duas raças. Lucian era mais velho que Selene de acordo com o cronograma que suas histórias estabeleceram, mas estava quase 100 níveis abaixo dela. Ela havia parado de tremer há 1 minuto e agora respirava suavemente, sugerindo que havia chorado até dormir. Suas estatísticas deveriam ter me dito que ela estava exausta e ainda se recuperando da surra. Os vampiros neste mundo eram uma raça diferente daquela que vi nos filmes e na TV no passado. Aqui eles ainda eram seres vivos em certo sentido, não uma classe de mortos-vivos. Embora fossem imortais, danos suficientes em seus corpos poderiam paralisá-los ou até mesmo matá-los. Dito isto, eles tinham todos os poderes clássicos: força, velocidade, agilidade e cura acelerada. Eles também tinham uma fraqueza extrema à luz solar, ainda mais do que qualquer outra espécie de vampiro. Felizmente, isso foi tudo por causa de suas fraquezas. Não precisavam de convites para entrar nas casas, nem tinham aversão à água corrente. Gentilmente deitei Selene na minha cama, não querendo correr o risco de acordá-la movendo-a muito longe. Olhando para o vampiro adormecido, não pude deixar de sentir uma pontada de tristeza ao pensar que ela odiava lobisomens. Eu precisava me tornar um para salvá-la. Seduzi-la também me fez sentir sujo de certa forma. Prefiro que ela se apaixone por mim naturalmente em vez de explorá-la para querer ficar comigo. Suspirando, fui até minha mesa e me sentei. Eu tinha muita pesquisa e trabalho duro para fazer em um futuro próximo. Explicar tudo para Selene demorou o dia todo e o sol estava se pondo rapidamente. Rapidamente verifiquei a missão em que estava e fiquei surpreso ao descobrir que a havia concluído. Missão: a trama se complica. Objetivos: saiba mais sobre Guerra de Sangue, completa. Resgate Selene, completo. Saiba mais sobre Corvinus, completo. Objetivo oculto: resgate Selene em menos de 10 minutos, concluído. Mate pelo menos 3 lobisomens, completo. Recompensas: $10.000. Acesso à raça de lobisomem. 2 moedas gacha míticas. Bugatti Divo 2020. E acordei em um novo Bugatti. As recompensas por terminar uma missão eram medíocres até aquele momento. Eu tenho um carro novo que só sairia daqui a 17 anos. Verifiquei meu inventário e o vi ocupando uma vaga. Selecioná-lo me levou a selecioná-lo em um espaço aberto. Olhando para Selene adormecida, saí do meu quarto e desci até a entrada pavimentada da minha mansão. Abrindo meu inventário novamente, selecionei o carro e o observei se materializar bem na minha frente. Lutando contra a vontade de rir como uma criança, lancei Observe no carro esporte preto fosco. Bugatti Divo 2020. Motor: Quad Turbo W16. Transmissão: embreagem dupla de 7 velocidades. Assentos: 2. Gás: 100%. Porta-malas: vazio. Durabilidade: 100%. Preço: 9 milhões. Eu nem sei o que metade dessa merda significa. Tudo que sei é que este carro é lindo pra caralho. Apreciei o acabamento em preto fosco com reflexos vermelhos. Os contornos elegantes da moldura, o estofamento correspondente no interior. Entrei pela porta do passageiro e respirei fundo. Nada supera o cheiro de carro novo. Principalmente o cheiro de um carro novo de 9 milhões de dólares. Já fazia algum tempo que eu queria comprar um carro. Afinal, eu tinha minha carteira de motorista, não fazia sentido não ter uma com a quantidade de dinheiro que tinha em meu estoque. Mas nunca tive tempo para isso, os carros quadradinhos dessa época não me atraíam muito. Agora eu tinha um carro que gostava e nem precisava comprar. Eu também pretendia testar uma teoria minha. Abrindo meu menu DG, selecionei vazio e confirmei minha escolha. O mundo mudou ligeiramente e usei meu novo sentido de audição aprimorado para ouvir a cidade. Nada de carros ou pessoas gritando. Isso significa que funcionou.
Sorrindo como um louco, apertei o botão ligar o motor e senti o carro ganhar vida enquanto o motor rugia antes de emitir um ronronar profundo e ocioso. Tirei o carro com cuidado da garagem e entrei na rua em busca de longas retas. Por fim, decidi simplesmente levar o carro para a rodovia. Assim que encontrei uma estrada adequada, corri pelo centro das pistas rindo loucamente enquanto empurrava o carro cada vez mais perto de sua velocidade máxima. Assim que o velocímetro digital atingiu 380 km/h, diminuí a velocidade e virei o carro para voltar para casa. O carro era uma unidade absoluta e aderiu à estrada sem esforço. Ele até se comportou tão bem que eu só precisei de um leve movimento para dirigir. A mudança entre as marchas também foi igualmente suave. Quando cheguei em casa, quase esvaziei todo o tanque de gasolina e acabei tendo que abastecer antes de levar o carro para casa. Desligando o motor, joguei a chave no meu inventário e voltei para dentro e para o meu quarto, onde Selene ainda estava dormindo. Sem pensar nada sobre isso, tirei a roupa e lentamente me arrastei para a cama ao lado do vampiro adormecido e imediatamente adormeci. Mudança de cena: você dormiu em sua própria cama. Mais 20% para todo o ganho de experiência. Pontos de vida, MP e SP restaurados. Todos os efeitos de status negativo foram eliminados. Eu esfreguei meus olhos grogue quando um suspiro assustado me acordou de um sonho atrevido que eu estava tendo envolvendo o vampiro que agora estava segurando uma adaga na minha garganta. Ignorando-a por um momento, bocejei e me espreguicei no lugar. Bom dia para você também, princesa. Você se importa de guardar isso? Ela bufou e a adaga desapareceu para onde diabos ela guardava a maldita coisa e eu olhei para ela. Ela estava olhando ao redor da sala como se estivesse vendo aquilo pela primeira vez e acho que de certa forma ela estava vendo pela primeira vez. Afinal, era dia e apesar das janelas estarem cobertas, ainda havia luz no quarto. Um único raio de sol vazava por uma fresta nas cortinas e Selene olhou para ele com cautela. Pulei da cama ignorando o grito de surpresa e fui até as cortinas. Ela deve ter pensado que eu iria abri-los porque ela estava do outro lado da sala e espremida em um canto em um piscar de olhos. Você pode relaxar, princesa? Eu só ia fechá-las corretamente. O que você fez comigo? Onde estão minhas roupas? Você já teve aquela sensação de déjà vu? Onde estão minhas roupas? Sendo reparado, agora relaxe. Como eu disse ontem à noite, ninguém vai te machucar nesta casa. Eu nem estava mentindo, coloquei as roupas dela no meu inventário e usei a função, consertar a armadura, que descobri no meu segundo mês percorrendo as masmorras. Depois de consertado, eu teria que encontrar um momento para colocá-los no armário ou algo assim. Não quero que ela me pegue segurando suas roupas como se fosse um ladrão de calcinhas. Tudo bem, posso pelo menos conseguir algo adequado para vestir? Apontei para a porta do armário ao lado dela. Fique à vontade. Ela assentiu. O que imaginei ser o mais próximo que eu conseguiria de fazê-la agradecer pelo momento. Ela saiu do armário vestindo uma das minhas flanelas abotoadas até a última parte de baixo, me dando uma visão tentadora de seu decote. Ela percebeu que eu estava olhando e eu desviei o olhar rapidamente, xingando baixinho por reagir como um estudante apaixonado. Gostou do que você viu, Lika? Percebi que ela não usava mais o nome como uma calúnia. Eu tenho um nome, princesa. Eu também, Likan. Eu atirei para ela um olhar que ela retribuiu. Durou uma fração de segundo, mas vi o canto de seus lábios se contorcer antes de ela suspirar e desviar o olhar. Por que você me salvou? Ela estava olhando para longe. Por que eu não faria isso? Porque nossa espécie está em guerra. Eu não teria feito o mesmo por você. Foi a maneira como ela disse isso que revelou seus verdadeiros sentimentos. Isso é mentira e você sabe disso, Selene. Dei um passo em direção a ela, parando quando ela deu um passo para trás defensivamente. Eu era humano até ontem à noite, você sabe. Dei uma rápida olhada em sua direção e vi que ela havia parado de se mover e agora estava olhando para mim. Eu podia sentir seus olhos abrindo buracos na lateral do meu rosto, mas optei por ignorar e continuei falando. Eu não tinha planejado me tornar um lobisomem, ou um Likan como você os chama, mas eu precisava de todas as vantagens que pudesse conseguir para tirar você de lá. Isso não era completamente verdade, eu tinha planejado isso, mas não tão cedo. Você não precisava. Sua voz pouco acima de um sussurro. Eu não fiz isso. Ela olhou para mim. Mas eu queria. Fácil, não exagere no flerte, seja sutil e não diga nada assustador. Ela não respondeu, apenas ficou ali olhando. No lugar dela, eu também teria ficado chocado com tudo que havia revelado, então não a culpei. Devo retornar ao clã esta noite. Ela estava mudando de assunto. Eu não reclamei. Você sabe que eles são todos leais aos anciãos, e você não terá aliados lá. Então o que devo fazer? Victor, o homem que eu via como meu pai, matou toda a minha família. Sou constantemente incomodada por um homem covarde pedindo minha mão em casamento, e a única pessoa com quem posso conversar busca minha morte. Fuja comigo. Ele saiu voando da minha boca antes que eu pudesse me conter. O que? Ela olhou para mim com surpresa. Ganhe 1 centavo, ganhe 1 libra, puxe-a bem suavemente. Você me ouviu, levantei-me e caminhei em direção a ela. Vamos deixar tudo isso para trás. Encontre um novo lugar para recomeçar. Isso é impossível. Os clãs não vão parar de nos caçar. Ela considerou isso. Eu aplaudi mentalmente, ela até parou de olhar para mim como se quisesse me esfolar e me usar como um casaco de pele de pelúcia. Hora de entrar, é tudo ou nada, baby. Soltei um grito na minha cabeça. Então destruímos todos eles. Seus olhos se arregalaram, isso é traição. Os clãs cairiam sem os anciãos. Os vampiros seriam levados à extinção.
Qual é? Você realmente não acredita nisso, não é? Não podemos fugir das coisas. Preciso terminar o que comecei. O que? Vingança pela minha família. Vingança contra Victor. Suspirei. Bem, acho que vou com você então. Não. Ela cruzou os braços. Sim, e será isso. Você não tem escolha. Estou ajudando você. Não, você não vai. Não vou deixar você arriscar sua vida por mim. Ela realmente se preocupa comigo. Bem, há mais 60 em carinho. Mas ela já não pode ter desenvolvido sentimentos por mim, não é? Quem disse alguma coisa sobre arriscar alguma coisa? Estou ajudando você, não pulando na frente de uma bala por você. Ela franziu a testa antes de tentar me aplicar algum tipo de chave de braço. Eu me esquivei de seu agarrão antes de pular para fora do caminho de uma varredura de perna. Eu bloqueei um soco. Ela deu um soco no meu rosto antes de tentar outro agarrão. Quando isso falhou, ela tentou jogar um joelho em minhas bolas. Pegando sua perna, eu a virei e sorri quando a camisa que ela usava subiu e tive um vislumbre de sua bunda tonificada. Ela sibilou de frustração antes de se virar. Seu punho voou em meu rosto novamente e eu me abaixei, aproximando-me dela. Eventualmente ela desistiu de tentar me bater e se jogou em mim, finalmente me jogando no chão. A camisa que ela usava mudou e senti suas pernas macias pressionadas contra o meu lado e hesitei. Isso deu a ela a abertura que ela procurava para me posicionar para um estrangulamento. Senti seu braço envolver minha garganta e começar a apertar enquanto ela restringia minhas vias respiratórias. Usei minha força para separá-la e me levantei com ela ainda agarrada a mim. Jogando-a das minhas costas, ela ficou de pé antes de olhar para mim com algo diferente de raiva em seus olhos. O lobo dentro de mim rosnou quando sentiu o cheiro de algo que eventualmente identifiquei como luxúria. Seus olhos começaram a brilhar em azul e antes que eu percebesse o que estava acontecendo, ela cobriu a distância entre nós e me jogou na cama. Seus lábios encontraram os meus em um beijo faminto e senti suas presas arranharem meu lábio inferior. Minhas mãos encontraram sua bunda e eu as apertei com força, fazendo-a gemer em minha boca. Oh merda, oh Deus, isso está realmente acontecendo. Acabei de dizer que o senhor e a senhora Smith criaram a vampira sexy. Blake, nós não deveríamos fazer. Não nos seguramos e uma ardente luxúria nos controlou. Quase 3 horas depois, um pop-up apareceu quando eu estava prestes a adormecer. Engravidar Selene, sim não? Que merda. Porque este é um sistema opcional. Selecionei não antes de descartar a notificação e voltar a dormir profundamente. A mudança de cena, Selene acordou no momento em que o sol se pôs, sentindo-se agradavelmente dolorida. Ela sentiu um pouco de calor escorrendo por suas coxas quando saiu da cama depois de se desembaraçar do abraço de Blake. O ato sexual foi espontâneo, mas ela não se arrependeu. Ela vagou pelo quarto procurando pela banheira e a encontrou 1 minuto depois. Tomando um longo banho quente, ela se esfregou antes de se secar e sair do banheiro com nada além de uma toalha enrolada no corpo. Ela viu um copo de sangue ainda quente na mesa de cabeceira e um bilhete ao lado. Ela se sentiu sorrir ao ver o bilhete e pela primeira vez não lutou contra a onda de emoções que inundaram seu corpo. Selene, devo chamá-lo de meu amor, parece apropriado depois do que fizemos esta manhã. 3 horas, você acredita nisso? Ficamos nisso por 3 horas e nem percebemos. De qualquer forma, você está no banho e provavelmente estará com fome quando sair, então o sangue é para você. Suas roupas ficam no armário quando você termina de beber. Encontre-me lá embaixo quando estiver pronta. Blake, pela primeira vez em sua longa vida, ela se sentiu tonta, de forma quase embaraçosa. A última vez que ela se sentiu assim foi no seu aniversário de 18 anos, quando Martin, o filho do padeiro, pediu sua mão em casamento. Eles já se viam há anos e a família dela aprovou a união deles, a família dela. Ela bebeu o sangue quente quando as memórias de sua família começaram a surgir. Sua doce irmã Cecília, sua mãe Kathleen e seu pai Christoph. Victor matou todos eles. Ele nem poupou Lila e Bella, as filhas gêmeas de sua irmã, que na época ainda eram crianças com menos de 7 anos. Ela sentiu sua raiva retornar e terminou sua bebida antes de vestir as roupas do armário. Ela amarrou as botas e desceu as escadas. A casa de Blake era enorme, quase do mesmo tamanho da mansão do clã, se não maior. Ela o ouviu mexendo em uma arma em outra sala e seguiu os ruídos até encontrá-lo parado em uma espécie de arsenal. Centenas de armas alinhavam-se nas paredes em prateleiras organizadas. Prateleiras com pilhas altas de munições eram empurradas contra as paredes. Outra prateleira lateral continha vários itens como coldres e coletes. Blake se virou e deu-lhe um sorriso caloroso. Seu coração acelerou antes que ela recuperasse o rumo. Haverá tempo para isso mais tarde. Preciso me vingar primeiro. Ela pensou consigo mesma. Faça sua escolha. Seguiremos em frente assim que você estiver preparado. Ela acenou para ele e olhou através das paredes de armas. Havia até alguns que ela nunca tinha visto antes. Lendo cada rótulo, ela finalmente escolheu um conjunto de armas chamado Beretta 92RS. Cada um veio com um carregador de 20 cartuchos. Ela colocou uma dúzia de carregadores para cada arma em bolsas escondidas em sua roupa antes de guardar as 2 pistolas na cintura. Ela se virou para Blake apenas para notá-lo olhando para ela com uma expressão divertida. O que? Ele encolheu os ombros. Nada, eu só sabia que você acabaria escolhendo esses. O que você quer dizer? Ele acenou para ela. Não é realmente nada. Ela teria que fazer algo sobre isso mais tarde, ela notou. Qual é o plano, princesa? Ela reprimiu um sorriso antes de atirar nele com seu olhar característico. Achei que você tivesse um plano. Mudança de cena.
Ela me lançou um olhar inexpressivo. Achei que você tivesse um plano. Encolhi os ombros novamente. Meu plano envolve muitos explosivos e uma granada de mão sagrada. Ela olhou para mim como se tivesse brotado uma segunda cabeça. Balançando a cabeça, ela cruzou os braços antes de suspirar. Eu tinha planejado expor a traição de Kraven a Victor. Suspeito que Kraven esteja trabalhando com os Lycans. Kraven está trabalhando com Lucian. Tudo bem, não deveria ser uma surpresa. Esse plano pode funcionar. O que? Sim, Kraven trabalha com Lucian há décadas. E você não pensou em me contar? Achei que você saberia. Além disso, isso nunca apareceu. Além disso, os lobos não são o problema. O que você quer dizer com eles querem erradicar os vampiros? Não é esse o objetivo deles. Não, eles preferem ficar sozinhos. Lucian só quer matar Victor. Os vampiros que atrapalham essa missão tendem a acabar morrendo. Você não pode querer dizer? Ah, sim. Victor não apenas irritou você, mas também irritou o primeiro Lycan. Estou sentindo uma história ali. Resumindo a história, Victor teve uma filha. Ah, você está vendo como tudo isso se conecta a você agora. Ela sentiu e eu continuei. Victor teve uma filha, Sonja, que se apaixonaram por um escravo, Lucian, mantiveram um relacionamento secreto durante anos. Victor finalmente descobriu e o separou à força. Sonja revelou que ela carregava uma criança nascida de um Lycan e de um vampiro, um híbrido das duas espécies. Selene sussurrou, balançando a cabeça. Terminei o resto da história. Victor ficou furioso, ele viu isso como uma traição. Ele executou sua filha e sua neta ainda não nascida na frente de Lucian. E ele chamou os Lycans de bárbaros. Mas qual é a minha relação com Sonja? Eu mencionei isso hoje cedo, você não se lembra? Você tem uma notável semelhança com a filha que ele assassinou por se apaixonar. Eu posso ter esquecido quando nós... Não importa. Então ele me transformou em quê? Substituir a filha dele? Ele já foi humano, talvez no fundo ele quisesse espiar. Isso não muda o fato de que ele massacrou minha família. Você está certo, isso não acontece. Ele vai conseguir o que merece eventualmente. Mas por que minha família? Éramos simples construtores e agricultores. É uma história complicada que remete novamente à filha dele e ao Lucian. Eu quero ouvi-lo. As chamas da determinação acenderam atrás de seus olhos. Suspirei, é melhor acabar logo com isso. Pelo menos ela estava confiando em mim para obter conhecimento. Isso nos poupou o trabalho de ter que encontrar o historiador. Tudo começou com um homem chamado Alexander Corvinus. Selene é realmente uma boa ouvinte. Ela não me interrompeu nenhuma vez enquanto eu recontava a história da raça dos vampiros e dos lobisomens. Demorou quase 2 horas, mas acabei explicando por que a família dela foi morta. Então foi meu pai quem construiu a fortaleza de Victor e a prisão que detinha William Corvinus. Eu balancei a cabeça. E para manter em segredo a localização e o verdadeiro propósito de sua fortaleza, Victor mandou matar minha família, assim como fizemos com meu pai enquanto ele a construía. Sim, isso resume tudo. Você sabe onde é? Eu gostaria de ver algo que minha família construiu, mesmo que carregue uma história sangrenta. Infelizmente não, mas sei onde essa informação está guardada. Bom, iremos para lá depois de lidarmos com Victor. Nós? Um leve rubor apareceu em suas bochechas pálidas. Estou cobrando sua promessa de me ajudar, Lycan. Ela bufou. Bem, então suponho que tenho a honra de ir com você, princesa. Muito bem, permitirei que você segure minhas armas para mim. Ela respondeu em um tom excessivamente elegante. Nós compartilhamos um sorriso um momento depois e senti meu coração bater mais forte. Ela se virou e começou a carregar uma mochila com armas e munições. Fiquei paralisado por mais um momento enquanto guardava seu sorriso na memória. Esse sorriso aí, eu colocaria fogo no mundo por esse sorriso. Quando Selene descobriu que Amélia, a vampira mais velha, voltaria um mês depois de eu ter revelado a verdade sobre Victor, ela descartou os planos que tínhamos feito e começou a debater um novo plano. Durante esse tempo eu voltei ao esconderijo Lycan para falar com Lucian e tentar fazê-lo adiar o ataque contra os vampiros. Ele precisava do sangue de um vampiro mais velho para o programa híbrido no qual Singe, seu cientista, estava trabalhando. Vejo que você aceitou o presente, embora possa sentir o cheiro de que você é um tipo diferente de Lycan no todo. Ele pode sentir o cheiro disso? Deve ser uma coisa de experiência. Ainda não consigo distinguir entre um monte de merda e lixo maduro. Deve ter algo a ver com o sangue Corvinus que corre pelo meu sistema. Quando me transformei pela primeira vez, descobri que era maior que o normal. Entendo, e a fraqueza pela prata? Pelo que sei, ainda é um problema para mim também. Eu, pelo menos, não estou disposto a testá-lo ainda. E seu companheiro vampiro? Posso sentir o cheiro dela em você. Você falou com ela sobre sua condição? Não de cara, ela conhece meu status como Lycan e sobre minha relação com Alexander Corvinus, mas ela não sabe sobre meu potencial para me tornar um híbrido. Por que você não contou a ela, se posso perguntar? Lucian parecia genuinamente curioso. Quando eu me transformei pela primeira vez, foi para salvá-la do que pareciam ser Lycans desonestos que têm rancor de vampiros. Lucian franziu o senho ante a menção de bandidos em suas fileiras. O que aconteceu com esses bandidos? Fui forçado a lidar com eles. Eles a espancaram bastante e ela estava sangrando devido a vários ferimentos. Peço desculpas por suas mortes.
Eu teria tentado encontrar outra maneira se ela não estivesse em perigo. Não, você não precisa se desculpar. Dei uma ordem para que todos se retirassem e ficassem quietos enquanto esperamos a chegada de Amélia. Eles não estavam agindo de acordo com minhas ordens, e eu conheço o sentimento. Ele chamou Selene de minha companheira. Eu me pergunto se Sonja era dele. Certamente há muitos paralelos que podem ser traçados entre Lucian, Sonja, Selene e eu. Receio que seja para isso que estou aqui. Lucian suspirou antes de olhar para mim para continuar. Selene, ela está fazendo um plano. Um que evitará todas as mortes desnecessárias. E qual é esse plano? Ainda não sei. Provavelmente envolverá convencer Victor a fazer um movimento depois de acordá-lo prematuramente. Parece um plano viável, mantenha-me informado. Embora seja verdade que quero que minha vingança seja realizada o mais rápido possível, também não quero arriscar desnecessariamente a vida de mais Lycans para alcançá-la. Farei isso assim que os planos estiverem finalizados. Tenho outra dúvida. Uma que você pode muito bem ser a única que pode responder. O que você poderia precisar saber que eu ainda não lhe contei? Está relacionado ao pingente que você usa. Ele parecia chocado. Eu sei o que é, no momento não é importante. O que eu queria saber é se você ainda se lembra onde fica a antiga fortaleza de Victor. Já se passaram muitos anos desde que pensei naquele lugar amaldiçoado. Pode muito bem estar submerso agora. Peguei meu telefone, que Lucian examinou cuidadosamente. Eu comprei um telefone multifuncional que funcionava em qualquer lugar e em qualquer lugar. Também parece o iPhone mais recente. Algo que não existe neste mundo. Este dispositivo possui um recurso de mapa. Se você pudesse, eu pediria que você destacasse a área geral onde você se lembra da fortaleza e eu descobrirei o resto. Lucian assentiu e examinou o telefone. Ele pareceu um pouco impressionado enquanto o mapa se movia com um toque de seus dedos. Ele deu um zoom em um ponto à beira de um lago em algum lugar da Hungria e apontou para ele. Lá, a menos que tenha sido movida nos últimos séculos, a fortaleza de Victor ainda deveria estar lá. Obrigado, voltarei assim que tivermos resolvido os planos para agir contra Victor. Lucian assentiu e saiu de seu escritório e voltou para o metrô. 1 hora depois eu estava de volta em minha casa. Eu tinha dado aos funcionários 1 mês de férias para que eles não fossem pegos em qualquer consequência que surgisse caso o nosso plano desse certo. Isso me deixou sozinho na enorme mansão enquanto Selene fazia seu trabalho para manter seu disfarce. Ela voltou ao clã ontem à noite com uma história falsificada sobre por que ela escapou da mansão e por que não conseguiu retornar. Escusado será dizer que Kraven não gostou da sua desprezo e a confinou em seu quarto. Eu agora estava voando às cegas, pois havia atrapalhado a história de maneira espetacular. Eu tinha dado a Selene um telefone secundário que havia bloqueado biologicamente para ela, para que ninguém mais pudesse usá-lo. Ela estava tentando descobrir como funcionava a função de mensagens. O telefone no meu bolso tocou e eu o peguei para ler a mensagem. Selene, eu convenci Kraven de que você estava sendo seguido por Lycans. Blake, bom, me avise se precisar que eu vá te salvar. Selene, não, vou ficar bem. Selene, digitando. Blake, Lucian concorda com o plano? Selene, precisamos conversar logo. Irei ver você depois que Victor acordar. Isso nunca é um bom sinal. O pânico foi subjugado pela mente do jogador. Respirei fundo antes de ler a última mensagem de Selene. Suspirando, abri minha inteligência artificial e abri a guia DG. Colocando meu telefone em meu inventário, entrei no Masmorra do Anjo e peguei a katana Muramasa e assumi minha posição quando os primeiros mobs começaram a aparecer. É hora de desabafar e se acalmar antes que eu surte com o que possivelmente não é nada. Eu desviei um golpe e decapitei meu oponente. Outro tomou seu lugar e tentou me atravessar com uma lança de luz. Usando o cabo da minha espada, bloqueei e redirecionei a investida para o chão. Usando um golpe para baixo, cortei o anjo da cabeça à virilha em um único golpe. Por que estou ficando tão preocupado? Não estamos nem tecnicamente namorando. Nós transamos uma vez, isso não significa que ela seja minha namorada. Bem, Lucian a chamou de minha companheira. Mas isso não vem ao caso. Estou agindo como um idiota total. Vou ter que controlar isso. Esquivando-me de um golpe, apunhalei o anjo no olho com a katana. Demoraria um pouco, mas eu também maximizaria meu próprio nível apenas no caso de o jogo decidir que me odeia e Victor obter algumas estatísticas realmente quebradas. Vai ser a minha sorte. Terei que lutar com ele de qualquer maneira, mas prefiro ser muito mais forte. Não faz sentido deixar minha bunda levar um chute para manter o enredo o mais canônico possível. Além disso, o canon saiu pela janela assim que entrei neste mundo. Coloquei mente do jogador em sua configuração máxima e me concentrei na dança da morte que estava realizando. Cortar, aparar, bloquear, esquivar, esfaquear, repetir. Os corpos começaram a se amontoar ao meu redor e eu estava encharcado de sangue quando consegui abrir caminho pela masmorra. Devo ter matado o chefe da masmorra 1 dúzia de vezes antes de verificar meu status. Eu já sabia que os jogadores iam além da norma quando se tratava de estatísticas brutas. Mas ver meu próprio alcance desses níveis me fez perceber o quão injusto era realmente ter esse sistema. Rapidamente distribuí os pontos que obtive uniformemente para cada estatística e observei os números subirem a alturas hilariamente obscenas. Nome Blake Corvin. Raça Lycan. Classe Vampiro. Alinhamento Caótico Neutro. Nível 400. Próximo nível 0, 0 XP.
Pontos de vida, 5.000.000, 5.000.000, 1000 por segundo. 200% quando transformado. Pontos de mana, 500.000, 500.000, 500 por segundo. SP, 500.000, 500.000, 1000 por segundo. 200% quando transformado. Força, 500 dano, 2500 por acerto, força 2 vezes 10. Bônus de 10% de dano corpo a corpo para cada ponto. Bônus atual, 2500%. Destreza, 500. Bônus de 10% de eficácia para todas as habilidades furtivas e ataques furtivos para cada 10 pontos. Bônus atual, 500%. Vitalidade, 500. Resistência, 500. Inteligência, 500. Espírito, 500. Sorte, 120. Pontos disponíveis, 0. Vantagens. Linhagem Corvinus, ativo, gene Lycan adicionado. Como descendente direto de Alexander Corvinus, o pai fundador da imortalidade, seu sangue contém propriedades únicas que permitem uma hibridização perfeita. Fonte da juventude, contaminado. Depois de beber o sangue de Ban, 7 pecados capitais, você ganhou um multiplicador permanente de 4 vezes para os seus pontos de vida. Por ser impuro, esse benefício desaparecerá caso você fique completamente sem sangue. Contanto que você tenha uma gota de sangue em seu corpo, você manterá esse benefício. Neutro caótico, arquétipo. Você coloca suas próprias liberdades acima dos ideais do bem contra o mal. Nada vem antes da sua necessidade de ser livre para fazer o que quiser. Quando confrontado com facções opostas, você está do seu próprio lado. Mais 10% de ganho de recuperação de facções neutras. Corvinus variável Lycan. Sangue puro, alfa. Sendo descendente de Alexander Corvinus, seu sangue adaptou o vírus do lobisomem para ignorar os debuffs raciais usuais. Seu status sanguíneo lhe concede a capacidade de se transformar à vontade. Se você for infectado pelo vírus vampiro, você se transformará em um híbrido capaz de aproveitar o poder de ambas as raças sem as fraquezas que ambas as raças possuem. Chamado da noite. Como uma criatura das trevas, você ganha um aumento de 10% em todos os ganhos de recuperação com vampiros e lobisomens. Você também ganha um aumento de 100% em todas as estatísticas do anoitecer ao amanhecer. Tentei lembrar como meus pontos de vida, SP e MP foram calculados quando percebi a discrepância. Não querendo a dor de cabeça induzida pela matemática, dei de ombros e examinei minhas vantagens. O novo privilégio garantiu um desenvolvimento um pouco mais rápido em minha posição com ambas as facções. O pequeno aumento nas estatísticas também garantiu que eu seria praticamente imbatível quando se tratava de lutar contra pessoas quando o sol estava alto. Abrindo minha lista de habilidades, examinei e descartei a guia quando não vi nenhuma habilidade nova. Vendo a oportunidade de finalmente mudar de classe novamente, abri a lista de classes e selecionei um mago. Eu não esperava que outro menu fosse aberto e exibisse uma lista de subcategorias na classe mago. Mago. Elementalista? Mago de sangue necromante, cronomante. Achei que cada aula seria como o nome indicava. Eu também sabia pela minha experiência em jogos de RPG que as classes de mago tinham feitiços diferentes que eram exclusivos de cada subclasse. Eu também não queria arriscar perder meus níveis pulando às cegas. Ainda assim, o conceito de poder disparar raios e foder com o tempo é muito tentador. Uma coisa interessante que percebi foi que não precisava desbloquear cada subclasse e podia escolher a que quisesse. Presumi que ainda precisaria atingir o nível máximo de cada classe antes de poder voltar e escolher uma nova subclasse. Foda-se, poderes elementais são bons demais para deixar passar. Assim que confirmei minha escolha, senti algo em minha mudança central. Minha visão escureceu por um momento antes de voltar ao normal. Logo percebi que podia literalmente sentir as correntes de ar ao meu redor e o chão sob meus pés. Abri minhas estatísticas novamente pela segunda vez, mas uma mensagem inesperada apareceu antes que minhas estatísticas fossem exibidas. Sistema atualizado. Classe corrigida. Que merda é essa? Examinei minhas estatísticas e suspirei de alívio quando percebi que nada havia mudado além de um novo rótulo de classe denotando que eu era um elementalista em vez de um vampiro. Nome Blake Corvin. Raça Lycan. Classe Mago Elementalista. Alinhamento Caótico Neutro. Nível 400. Próximo nível 0, 0 XP. Nível de classe 1. Próximo nível 0, 1.000 XP. Pontos de vida 5.000.000, 5.000.000, 1000 por segundo. 200% quando transformado. Pontos de mana 500.000, 500.000, 1000 por segundo. SP 500.000, 500.000, 1000 por segundo. 200% quando transformado. Força 500 dano, 2500 por acerto, força 2 vezes 10. Bônus de 10% de dano corpo a corpo para cada ponto. Bônus atual, 2500%. Destreza, 500. Bônus de 10% de eficácia para todas as habilidades furtivas e ataques furtivos para cada 10 pontos. Bônus atual, 500%. Vitalidade, 500. Resistência, 500. Inteligência, 500. Espírito, 500. Sorte, 120.
Parecia que em vez de começar do zero eu havia ganhado um nível secundário para a turma e o nível primário era apenas para minha raça, o que levantava a questão. Isso significa que se eu me tornar um híbrido ou um vampiro, eu voltaria ao nível 1 novamente. Verificando meu sistema, rolei até a seção que continha o menu de mudança de raça e percebi que eles, quem quer que fossem, haviam de fato mudado a mudança de status racial. Eles até atualizaram o nome da opção, embora, na minha opinião honesta, ainda parecesse um pouco errado. Mudança de raça. Mude a raça do jogador para uma raça previamente desbloqueada pelo jogador. O nível do jogador será redefinido se ele escolher uma raça desbloqueada recentemente. Observação. Alterações forçadas não gerenciadas pelo sistema não redefinirão o nível do jogador. Raças desbloqueadas. Humano, Lycan, lobisomem? Percebi que Lycan e lobisomem eram duas raças distintas e me perguntei por que até que me lembrei de um pequeno detalhe sobre a tradição sobre os Lycans no filme. Selecionei a classe lobisomem e li a descrição da classe. Lobisomem. Uma subcategoria da classe Lycan, os lobisomens são humanos que não podem voltar à sua forma humana. O jogador é uma exceção a isso, pois pode mudar sua raça de volta para humana, assim que atingir o nível máximo para a classe lobisomem. No entanto, até esse momento, o personagem do jogador ficará preso em um estado transformado enquanto estiver nesta classe. Todas as suas habilidades e vantagens também estarão indisponíveis neste estado. Puta merda, eu me esquivei de uma bala com isso. Ainda bem que não escolhi o lobisomem antes de ler a descrição. As outras classes não foram exibidas apesar do meu conhecimento de sua existência. Presumi que elas eventualmente ficariam disponíveis assim que eu terminasse as missões que as distribuíam como recompensa. Eu me pergunto se Selene me mordesse se isso me transformaria em um híbrido. Às vezes eu gostaria que você pudesse falar inteligência artificial, mesmo que eu odeie inteligência artificial e sistemas sencientes e sarcásticos. Como se tivesse lido minha mente, uma nova tela apareceu e eu fiz uma careta. Ativar inteligência artificial. Sistema adaptativo interativo. Sim, não. Pesei os prós e os contras de ter um sistema senciente. Por um lado, eu não teria que procurar constantemente informações sobre coisas novas, mas por outro lado, poderia potencialmente ganhar um sistema senciente que me irritasse profundamente. A forma como as notificações foram redigidas implicava fortemente que eu poderia desativar o sistema. Com isso em mente, selecionei cautelosamente sim e suspirei de alívio com a próxima exibição que apareceu. Fazendo os ajustes adequados, olhei para o menu de configurações e balancei a cabeça em agradecimento. Configurações do Inteligência Artificial. Personalidade, ativado. Sexo, feminino. Humor, 80%. Sarcasmo, 0%. Adaptabilidade, ativado. Comandos de voz, ativado. Teste de teste e verificação do sistema. Todos os sistemas funcionando com 100% de funcionalidade, nenhuma falha detectada. Saudação ao jogador. Fantástico, hora de testar algumas coisas. Estatísticas. Exibindo estatísticas do jogador para Blake Corvin. Observei minhas estatísticas serem exibidas sem que eu tivesse que navegar pela inteligência artificial. Isso não me economizou muito tempo, mas os poucos segundos que me economizou seriam valiosos quando eu estivesse com pressa. Alguém mais pode ouvir você? Negativo, o jogador apenas o host do sistema e os membros do grupo poderão me ouvir. Os comandos mentais também funcionam da mesma forma que os comandos vocais. Fantástico! Não quero parecer um maluco falando sozinho em público. Você também poderia me chamar de Blake? Chamar-me de jogador, parece que você está me chamando de jogador, ou gíria para alguém que é excessivamente promíscuo quando se trata de relacionamentos, de acordo com a definição do dicionário urbano. Eu poderia jurar que a voz feminina parecia presunçosa por algum motivo. Franzi a testa e enviei outro comando mental. Sistema, reduza o humor para 60%. Isso foi muito sarcástico para o meu gosto. Afirmativo, reduzindo o humor para 70%. Acho que você não tem nome? Você gostaria de um? Ah, sim, por favor, mestre, me dê um nome Uvu. Você acabou de gemer? Respirei fundo. Ajuste o humor para 40%. Humor definido para 40%. Seu nome será Era. Vamos guardar as piadas e as tentativas de sermos engraçados para quando eu pedir. Afirmativo. Era adicionou ao banco de dados um novo nome de sistema. Função de piada definida como, sob demanda do jogador. Obrigado, Era. Agora vamos voltar aos níveis de moagem. De nada, Blake, calculando os requisitos de experiência necessários para a classe elementalista. Cálculos concluídos, direcionando para o combatente inimigo mais próximo. O minimapa se abriu no canto da minha visão destacando uma área atrás de um penhasco na masmorra. Sorri e segui em frente, meu foco voltando a ficar mais forte. Mudança de cena. Selene respirou fundo. Depois disso não haverá mais volta. Ela retirou a cápsula de Victor e a escondeu atrás do grande trono de mármore na Câmara dos Anciãos. Agora 2 das 3 vagas estavam vazias. O lugar de Amélia enquanto ela ainda estava lidando com os outros clãs, e agora o lugar de Victor. Ela estava decidida a matar o antigo vampiro ali mesmo, enquanto ele ainda estava fraco e indefeso. Ela segurou a mão, não por medo, ela queria ouvi-lo explicar o final da história. O que o motivou a matar a própria filha, o que o fez massacrar a família dela. As coisas que Blake havia contado a ela eram muito específicas e detalhadas para serem inventadas. Houve também a atração que a atraiu pelo poderoso Lycan que salvou sua vida.
Os ideais enraizados em sua mente gritavam para ela que o que ela sentia por Blake era errado, que a união deles naquele dia tinha sido uma afronta aos seus costumes, mas outra parte dela, que permaneceu adormecida por tanto tempo, a incentivou a seguir em frente e buscar um relacionamento com Blake mesmo que ele fosse um Lycan. No geral, Selene estava dividida. O homem que ela via como pai era o verdadeiro assassino de sua família, e ela estava se apaixonando por um homem que deveria ser seu inimigo. Ela realmente sentia que tudo que Blake lhe dissera era verdade. No entanto, ela ainda queria ouvir isso da boca de Victor antes de arrancar a cabeça dele dos ombros, pelo menos. Ela mordeu o pulso e se concentrou no que queria que Victor visse através de seu sangue. Ela incluiu detalhes como os negócios duvidosos de Kraven e Lucian estar vivo, mas deixou de fora o resto. Ela só precisava que ele despertasse e revelasse Kraven pelo que ele era. Profundamente em seu sono, Victor sentiu o sangue revigorar lentamente sua casca ressecada. Memórias que não eram suas passaram diante de seus olhos. O homem que ele deixou no comando se reunindo com estranhos, o mesmo homem assediando sua filha com tudo menos com sangue. Finalmente viu o apelo de Selene para corrigir os erros que Kraven havia cometido. A raiva surgiu em seus ossos antigos. Ele sentiu músculos e tendões reviverem à medida que mais sangue era bombeado para seu corpo exangue. Em breve recuperarei minhas forças, Kraven me sofrerá pela traição que planeja, em breve Selene, em breve. Selene conectou a última bolsa de sangue intravenoso no corpo cinzento e ressecado de Victor e voltou para o corredor. Ela evitou por pouco várias patrulhas enquanto voltava para seu quarto. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.